agora? Agora. De volta já aqui com Bem Assim, gente. Olha só, inverno tá chegando, né? Porque aqui no nosso estado a gente sabe que aquela coisa, ele tá chegando, ele vem meio tímido. Mas uma coisa que está sendo bastante comum nessa época é o aparecimento daquelas gripes, resfriados e viroses, né? E aí, para falar com a gente sobre esse assunto, nos dá muitas dicas de como a gente pode se prevenir, de como a gente pode se cuidar. Eu recebo essa maravilhosa aqui, né? Infectologista Sara Della Bianca. Bom Linda, dia, maravilhosa. Amada, Bom você dia. Que é maravilhosa. Hoje ela está na maratona das entrevistas. Para mim é um prazer imenso. Ai, que bom. Sarinha, que época, hein? Estamos com alguns casos de gripe já em Alagoas, alguns com óbito, né? Como eu comentei hoje mais cedo, e a gente tem que realmente se preparar. Mesmo o nosso inverno nordestino sendo mais característico com chuva, Sim. há uma certa diminuição da temperatura e um certo resfriar na cidade, que para a população nordestina a gente sente isso como inverno mesmo. Exato. E essa mudança de temperatura, hein? Isso favorece? Sim, favorece, Mari, tem uma explicação biológica. As nossas células do trato respiratório, elas têm cílios, né? Só que são cílios celulares, né? Que são projeções da membrana da célula, que fazem esse movimento ciliar, que quando a gente inala alguma coisa, ou até mesmo quando a gente engasga, engole um alimento pela via respiratória, a gente provoca tosse, exatamente porque esse movimento ciliar tem a função de pôr para fora o que é nocivo para o nosso organismo. Certo. Então, o frio, o resfriar, e não à toa a gente usa cachecol, gola rolê, né? A região da garganta, do pescoço deve ficar aquecida, porque o frio ele paralisa esse movimento. Então é por isso que no período do inverno é muito mais propício da gente ter infecção respiratória. Sim. Porque sem esse mecanismo de defesa, a gente fica mais vulnerável a adoecer. Tá. Como saber quando é uma gripe, quando é um resfriado ou até mesmo quando é uma virose? Tem diferença? Tanto gripes quanto resfriados são viroses. Todas as doenças causadas por vírus, hepatites, HIV... São viroses. São viroses. Só que resfriado e gripe, elas se diferem porque gripe é uma doença normalmente mais não grave, né? Ela pode se tornar grave, mas ela é mais intensa do ponto de vista de sinais e sintomas. A febre é mais alta, a dor de cabeça é muito mais intensa, muitas vezes incapacitante, dá dor atrás dos olhos, que é a cefaleia retroorbitária igual a dengue, dá muita dor no corpo, o paciente se sente realmente muito prostrado. Enquanto que o resfriado é uma gripe branda, porque os vírus que causam resfriados são diferentes dos vírus influenza que causam a gripe. Então, tem vários vírus na natureza que causam resfriado comum, e o resfriado é uma febre mais baixa, ou febrícula, a dor de cabeça é leve, quase você não tem dor no corpo, então não é uma doença limitante. E ambas vão ter sinais de via respiratória. Tá. Tosse seca, coriza, obstrução nasal, dor de garganta, só que o que diferencia é a intensidade dos sintomas e a febre alta na gripe e mais branda no resfriado. O que vai tornar a gripe mais severa, mais preocupante? O sistema imunológico do paciente. A gente sabe que algumas populações de risco, como diabéticos, transplantados, as pessoas portadoras de imunossupressão por um quadro de câncer ou de HIV, ou que já estão em tratamento quimioterápico, os extremos de idade, crianças abaixo de 2 anos e os idosos, gestantes, puérperas, população indígena, população confinada, são pessoas que têm um maior risco para ter complicações da gripe. O que não quer dizer que um jovem como eu, como você, a gente não possa complicar, porque a gente não tem como prever que o sistema imunológico pode responder de uma maneira desfavorável. Mas, em geral, as complicações acontecem nessas pessoas que eu citei, com formas graves da gripe, né, pneumonia, hepatite transinfecciosa que o vírus da gripe pode dar, fenômenos hemorrágicos, complicações da parte superior, como otite, sinusite. Sim. Então, isso é possível acontecer, inclusive, em qualquer pessoa. Em quais momentos, em quais, enfim, ocasiões é que pode vir a óbito? Numa circunstância em que a pessoa não seja devidamente atendida. E, obviamente, aqueles quadros em que a gente prontamente atende, nem sempre a medicina consegue salvar a todos. Sim. Alagoas já tem óbitos confirmados por influenza A, tanto H1N1 quanto H3N2, em serviço público e privado, porque apesar da assistência rápida, alguns casos, infelizmente, devido ao que eu falei do sistema imunológico, nem sempre a gente consegue salvar a pessoa. Mas diante de persistência de febre, dor abdominal,
cansaço, que a pessoa sozinha não está dando conta, o ideal é que procure imediatamente um atendimento médico. Tá. Tratamento, Sara? Tratamento existe, o antiviral específico para influenza, que é o oseltamivir. Qualquer pessoa com quadro gripal, não com resfriado comum. Resfriado comum não tem praticamente ação. Tá. Mas quem tiver portando o vírus influenza com quadro de gripe, o oseltamivir tem um efeito muito bom. A gente melhora dos sintomas rapidamente e evita, na maioria das vezes, a progressão para quadros graves. Só que nem sempre a população tem acesso ao tratamento com esse antiviral. Sim. E até porque a gripe é uma doença autolimitada, né? A minoria que vai complicar e a minoria que vai ao óbito. Então, o que a população precisa entender é que precisa de repouso, atestado médico para quem for trabalhador, o descanso em casa, tomar bebidas quentes e mornas, porque isso alivia a sensação do queimor na garganta, os antitérmicos, né, analgésicos de horário e repouso e uma boa alimentação. Era isso que eu também queria que a gente falasse, automedicação, né? A gente vê muito pessoal aí se automedicando. O que se pode realmente, de fato, tomar quando eu estou com esses sintomas de gripe ou até mesmo de virose? Apenas analgésico ou antitérmico. Anti-inflamatório a gente não recomenda pelo risco, assim como das arboviroses, de causar plaquetopenia. Certo. Só antitérmico. Cuidados que se deve ter durante sempre. Repouso eu acho que é o essencial, né? Lavagem das mãos, pôr a mão à frente, né? Que a gente fala a higiene, o toalete, né? Do ato de respirar, de tossir, para evitar a propagação. É muito difícil a gente isolar uma pessoa com gripe em casa. O compartilhamento de objetos, por mais que a gente separe copos, talheres, toalhas, vai acontecer até porque ele fica no ar. Então, o que a gente recomenda é que lave as mãos antes e depois do contato com o banheiro, com objetos e contato com pessoas suspeitas ou confirmação já de gripe. E, além disso, a vacinação e a pessoa que estiver espirrando, tossindo, independente se é gripe ou resfriado, Mara, sempre pôr a mão, né, para evitar propagar, porque é muito contagioso. Certo. Né? Limpar superfícies, né, de contato, ambientes de trabalho, celulares, tablets, esses veículos aí de propagação do vírus, que é muito contagioso. Sara, a partir de que momento eu preciso ir ao médico? Estou com febre há 2 dias, há 3, enfim, em qual momento eu disse assim, olha, vou agora ao médico? Maria, eu acho que não existe regra. Eu costumo dizer que se a pessoa se sente insegura, procure. Tá. É melhor a gente pecar pelo excesso Sim. do que pela falta, né? Se a pessoa está se sentindo incomodada, limitada, por que não procurar o atendimento? O que sugere mais gravidade, que aquilo é mais mandatório do atendimento médico, é uma febre persistente, é uma dor de cabeça que não melhora, mesmo ao uso do analgésico, porque não é errado que a pessoa tome um antitérmico analgésico para evitar uma ida ao hospital, Sim. esperando, né, localizar algum sinal, algum sintoma. Se todo mundo que está com febre em 24 horas procurar o pronto atendimento, a equipe de assistência à saúde particular ou pública não dá conta de atender a todos. Mas diante de persistência de sinais e sintomas, é fundamental que se procure atendimento. E ao procurar atendimento, falar dos sinais e sintomas para ser logo triado pela equipe Sim. de enfermagem e ter o atendimento priorizado. Tá. Né? Um quadro de pressão baixa, que pode dar um rebaixamento do nível de consciência, uma tontura, uma febre alta. Então, febre de 39 graus e meio, 40 graus, a gente deve sim procurar um atendimento médico. Prostração, a incapacidade de se levantar, a pessoa não está conseguindo ingerir alimentos e líquidos, né? Vai levar a desidratação, então é melhor não esperar e procurar atendimento. Tá. Eu acho que é válido que a gente fale sobre a diferença entre a gripe e a dengue, né? Que o pessoal confunde muito, inclusive eu também até confundi um dia desses. Sim, a dengue ela não dá, Mara, em hipótese alguma, sintoma respiratório. Certo. O vírus da dengue, ele não tem o que a gente chama de tropismo, que é a facilidade de encontrar receptor nas células. O vírus da dengue, ele ocasiona uma doença nos vasos sanguíneos, então uma doença sistêmica. Se o paciente tem sinais e sintomas de espirro, de tosse, de dor de garganta, isso provavelmente é causado por vírus respiratórios. Tá. Gripe ou resfriado. Dengue não causa sintoma respiratório. Pronto, ótimo. Então, dengue não vai causar nenhum sintoma aí respiratório em você, então também fique bastante atento, porque é importante que a gente, né, também se dirija ao médico, porque os índices estão altos também. Sim, né, para dengue e para os quadros virais respiratórios, né? Resfriado,
e gripe estão superlotando já os serviços públicos e privados. Muito. Para a gente fechar, dicas aí essenciais para o pessoal se prevenir, para o pessoal se cuidar. Vacinação, né? A gente acabou de sair agora da campanha. Sim. Os que não puderam ser vacinados, as redes privadas disponibilizam a vacina, vale muito a pena. Lembrar que a vacinação só protege o indivíduo depois de 14 dias, ou seja, depois de 2 semanas de vacinado. Durante todo esse período, levar um frasquinho de álcool gel na bolsa, evitar ambientes muito aglomerados, né? Contato com pessoas adoecidas, evitar visitar parente que esteja com suspeita de gripe ou de resfriado. Se a pessoa estiver doente, procurar um atendimento médico para se ausentar do seu ambiente de trabalho e evitar a propagação. Sim. E lavagem das mãos, boa alimentação. Esse período frio agora aqui em Maceió, em Alagoas, procurar alimentos mais quentes, né? De uma temperatura um pouco mais elevada do que os frios. Muito bem. Maravilhosa, né, gente? Obrigada. Eu que agradeço, Mara, você que é incrível. Sempre muito bom. Contatos, redes sociais, vamos falar aí para o pessoal de casa ficar de olho em você acompanhando. Eu tenho o meu Facebook, que é profissional, Sara Della Bianca, e o meu Instagram, que é profissional e pessoal também. Então o pessoal pode ir buscar, tá, gente? Sara com H no final, Della Bianca. Qualquer dúvida pode entrar em contato com essa pessoa maravilhosa. Obrigada. Muito obrigada, Mara. Tenha uma ótima semana. Você também. Você que está aqui, ó, muito obrigada pela sua presença, pela sua companhia aqui com a gente. Nós voltamos amanhã, 9h30 da manhã, tem mais programa bem assim. E eu te aguardo. Grande beijo, maravilhosa terça aí para você. Tchau, tchau.